E aí agora a gente vai ver a questão da prestação de contas regular, regular com ressalvas e irregular. Então, após a análise dos documentos e o envio da prestação de contas para a diligência, se necessário, né, o analista vai dar o seu parecer. E é isso que nós vamos ver agora. Então, após a avaliação, as contas vão ser consideradas regulares quando expressarem de forma clara e objetiva o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho. Esse é o conceito da legislação. Regular com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário. Então, pessoal, lembra que eu falei para vocês, estava irregular, mas ele devolveu o recurso. Cai nesse item aqui, ó, porque é uma impropriedade que não resultou em dano ao erário. Mas tem erros assim que você não tem como desfazer. Não causou dano, mas ele já cometeu. Né? Então, nesse caso, por exemplo, uma prestação de contas fora do prazo. Né? Ele prestou contas atrasadas. Daí depois ele comprovou a execução do projeto, não houve dano, mas foi apresentado fora do prazo. Então, uma regularidade com ressalvas. Né? Por mais que ele tenha apresentado a prestação de contas, ele não tem como apagar o fato de ele ter perdido o prazo. Então, sempre vai ser irregular com ressalvas. Né? Digamos que estava irregular porque não tinha apresentado a prestação de contas. Apresentou, é regular com ressalvas, se tudo estiver ok. Né? E irregulares são as prestações que estiverem nos casos previstos no artigo 44 desse decreto, enquanto não houver o ressarcimento. E aí a gente já viu, né, tanto o artigo 44 como o artigo 49 da glosa, são os casos de irregularidade. E aqui, então, eu deixei até escrito, né, depois, para quem for ler a apresentação, se houve uma irregularidade que foi sanada, ou seja, houve um ressarcimento, vocês devem colocar a prestação de contas na situação regular com ressalvas. O dano não irá mais existir, mas não há como dizer que é regular porque passou por uma irregularidade. Daí aqui eu trouxe de novo os artigos, né, mas a gente já leu, né, o artigo 44, o artigo 49. Eu só queria reforçar essa parte final ali. Então, observe que a legislação diz que é irregular enquanto não houver ressarcimento. Falamos sobre isso ontem. Se vocês glosaram o valor e a pessoa restituiu o valor, não tem mais o que falar em irregularidade. Daí, ele resolveu o problema do Estado. E esses artigos ali, o 44 e o 49, então, se ele descumpriu e não ressarciu, é irregular. Se ele descumpriu e ressarciu, vai ser regular com ressalvas. Nunca regular, né? Se descumpriu alguma regra. Então, não comentei, mas vamos reforçar que a prestação de contas parcial nunca vai poder ser colocada na situação irregular diretamente, porque é necessário dar o direito ao contraditório ao beneficiário. Para isso, a prestação de contas lá no sistema vai ser sempre colocada primeiramente na situação em diligência e o analista vai informar ali as inconsistências. E de acordo com a complexidade das falhas, ele vai dar o prazo para saneamento. Se o beneficiário não envia a prestação de contas para vocês no prazo, o sistema ele puxa de novo a prestação de contas para vocês. A gente teve que criar esse artifício, porque o pessoal deixava lá a prestação de contas a vida toda e o analista não tinha como mandar para frente. Então, volta para vocês na situação em reanálise e vocês podem colocar novamente em diligência concedendo um novo prazo. Mas isso, gente, não é indefinidamente, né? A legislação já estabelece o prazo máximo de 60 dias. E aí voltou, vocês vão colocar na situação irregular se ele não resolveu ali as questões apontadas. E a conclusão, então, deve ser realizada assim que a prestação de contas retornar. Comentamos ontem, né, que há muitas situações em que a prestação de contas está na situação em reanálise e certamente isso vai ser alguma das coisas que o Ricardinho vai abordar com vocês ali e os coordenadores, né, que essas em reanálise, pessoal, vocês têm que levar para frente a irregularidade. E, comentei ontem, né, não tenho receio de colocar irregular, se houver dano, vocês vão justificar o porquê que está irregular, e isso, conforme o valor, conforme a data, né, vai para o tribunal, e eles lá podem justamente mudar o parecer e dizer que é irregular. Mas isso, quem vai decidir depois é o tribunal, que tem a competência de julgar. Nós não temos essa competência. E aí, pessoal, uma coisa bem importante para ser dita, a gente vê bastante esse erro nos órgãos, é que omissão, quais são os casos de omissão de prestação de contas, tá? É quando não apresenta prestação de contas. Não veio prestação de contas. E nós temos as situações intermediárias aqui.
a pessoa apresentou a prestação de contas parcial, mas não apresentou a prestação de contas final. Ela é omissa. Então, nesse caso, também é instaurado tomada de contas especial. A prestação de contas parcial foi realizada no sistema, mas não teve entrega de documentos. Não tem como analisar a prestação de contas sem documentos. É considerada omissa e vai originar a tomada de contas especial. Ocorreu a entrega de documentos, mas ele não fez a prestação de contas no sistema. Não tem como vocês analisarem. Então, também configura omissão. Então, além dos casos em que não vem nada, esses outros 3 casos aqui também são consideradas omissão. Nas outras situações, pessoal, houve prestação de contas, fora dessas situações aqui que a gente apresentou, com irregularidade, aí não se fala mais em tomada de contas especial. A irregularidade, a diligência que vocês vão fazer, já é o início das previdências administrativas e não se instaura a tomada de contas especial. Mesmo após, pessoal, a aprovação da prestação de contas, havendo elementos novos e suficientes para caracterizar a irregularidade, que, digamos que vocês colocaram todas as prestações de contas parciais regulares, só que lá no final não cumpriu, né, a finalidade. Então, mesmo após a prestação de contas ali, das parciais, vocês podem desarquivar esse processo de prestação de contas e mudar a situação da prestação de contas. No sistema também vocês podem reverter essa situação, né, e fazer ali depois a modificação do dano, a reparação ao horário, se for o caso. E aí, após a análise técnica, as prestações de contas elas vão ser encaminhadas ao órgão de controle interno para elaboração de parecer e, posteriormente, à autoridade administrativa competente para pronunciamento. Agora a gente vai ver um fluxograma das previdências administrativas. Oi? Está atualizado. Uhum. Vocês conseguem ler? Não. É muito pequeno, né? Uma vez sim. Hoje não. Só o povo da frente, você consegue ver? É o pequeno mesmo. Bom, esse documento está lá no portal SC Transferências, depois vocês podem pegar uma cópia. Melhorou? Deu uma. Eu também vou ter que ler a minha aqui. Enfim, então esse é o fluxograma de análise e providências administrativas lá na prestação de contas para os instrumentos convênio, termo de e termo de colaboração. Então, pessoal, vamos começar com o beneficiário. Veja que esse fluxograma está organizado pelas ações do beneficiário e ações do concedente. Então, o beneficiário envia a prestação de contas via SIGEF e entrega os documentos ao órgão concedente. Conversamos que a prestação de contas é formada por 2 etapas, né? Envio das informações via sistema e entrega dos documentos. Aí ocorre a abertura do processo lá na SGPE, que deverá ser atrasado ao processo de concessão. Então, vai ser registrada a prestação de contas lá no SIGEF, que era parcial final, ficou faltando ali parcial. O analista vai ter o prazo de 150 dias, prorrogável por mais 150 dias para analisar, né? Como é estoque, a gente sabe que está tudo fora do prazo, né? Mas, enfim, como regra geral, a legislação estabelece esse prazo. E aí, as contas são consideradas regulares? Sim. Técnico emite parecer concluído pela regularidade com ou sem ressalva. O problema é quando as contas não são consideradas regulares, né? Então, como nós vimos, antes de qualquer coisa, antes de dizer que é irregular, vocês vão mandar aquela prestação de contas para a diligência. Estão acompanhando? Sim. Beleza. Da diligência, vai lá para o beneficiário. E ele vai atender ou não às diligências. E daí, se ele responder ou não, como eu falei para vocês, volta para a reanálise. Né? O sistema puxa de volta, extinto o prazo que vocês deram para a diligência. Então, vai ocorrer a reanálise, né? E se as contas foram consideradas regulares, que bom, vocês vão emitir o parecer concluído pela regularidade com ou sem ressalva. Se não,
o que acontece? O técnico vai emitir um parecer concluindo pela irregularidade das contas, devendo quantificar o dano e identificar os responsáveis. E, no caso, se houver mais de uma prestação de contas, todas devem ser objetos de análise. Depois disso, esse parecer de vocês vai ser enviado para o controle interno, para que eles emitam o parecer deles. Depois vai ter o pronunciamento da autoridade, que é o secretário, no caso, né? E aí, se as contas forem irregulares, vai ser arquivado. Se as contas não forem arquivadas, não é arquivo, né? Isso aqui, se as contas são irregulares, é regular com ressalvas. O secretário também coloca regular com ressalvas. Pedi para a Daniela arrumar aqui. Depois a gente vai arrumar essa parte aqui, tá? A gente disponibilizar ali correto. Daí não é esse arquivo, na verdade, que ela quis dizer fim, mas na verdade se tiver as contas regulares, é regular com ressalvas também ou regular, né? Se não for regular, vai ocorrer uma notificação dos responsáveis por ofício. Se eles atenderem a notificação, vai ser feito um novo parecer técnico, volta para o técnico se manifestar. O secretário ele consegue ali no sistema colocar a prestação de contas, voltar para o técnico, né, para que ele mude seu parecer, se for necessário. Né, e se ele não atendeu a notificação, vai ter também o pronunciamento da autoridade, do próprio secretário. Né? E aí, se as contas forem irregulares, ele vai registrar a regularidade com sem ressalvas no CIGEF e vai para o arquivo. Ali que faltou, tá vendo? Estou falando aquele quadradinho. Sim, daí tem registro da regularidade com sem ressalvas e daí vai para o arquivo. Faltou um quadradinho ali antes do arquivo, naquele fluxograma anterior. E aí, pessoal, se não forem consideradas regulares, ele vai manter, o secretário mantém o registro da regularidade no CIGEF e daí vai ocorrer o registro contábil da inadimplência, inclusão do nome dos responsáveis lá no cadastro de inadimplentes, e então poderá acontecer duas situações. Se o valor do dano atualizado for maior que 92 mil, vai ser encaminhado o processo para o Tribunal de Contas, e se for inferior a esse valor, vai ser encaminhado para inscrição de dívida ativa e medidas judiciais cabíveis. É isso, parece simples, né? Falando assim, em 3 minutos. Mas é bastante tempo para chegar ali naquele fim. É importante que a gente saiba que, quando é irregular, a gente tem a situação de bloqueio do beneficiário, né? Então, quando o DART sai do verde e fica vermelho, é justamente porque foi considerada uma prestação de contas irregular. Então, são essas consequências, né? E a baixa definitiva no sistema é quando o secretário da baixa. Né? Então, as baixas das parciais, elas ficam atreladas, né, contabilmente, à prestação de contas final, e sim, quando é da baixa da prestação de contas final, que é dado baixa da responsabilidade do beneficiário. Acabei a minha parte. O Edson vai falar agora. Vai complementar alguma coisa, Magali? Sobre as edições pela internet. Pessoal, olha, aqui tem na tela, qualquer um de vocês pode entrar na página do TCE sobre as compras pela internet. Em síntese, foi o que eu falei, né? O tribunal vem aceitando em medidas excepcionais, mas aí, ó, o conselheiro Ascari alertou sobre a questão da antecipação do pagamento, né? Que pela compra na internet, e que ainda assim, se for verificada a medida mais vantajosa e econômica, aqui eu estou falando para a administração, tem que ter todo o processo formalizado, inclusive a administração, e caracterizando a vantajosidade da aquisição. Então, isso vale, no caso, para o município que está recebendo o dinheiro do Estado e que ele, para comprovar essa possível aquisição pela internet, compras de pequeno valor, pronto pagamento até R$ 8.800. Então, tem a consulta aqui,
Então, se alguém quiser ler com mais profundidade, essa questão já está abordada aqui pelo tribunal e assim nós também já passamos orientação para os órgãos também nessa questão das aquisições, porque dentro do Poder Executivo não há ainda regulamentação, mas houve uma manifestação do TCE nesse sentido, tá certo? Passo a palavra para o Edson. Bom, então a ideia é apresentar o sistema, tá? Eu não vou executar dentro do sistema, a Tatiana vai apresentar amanhã junto com a Natália, fazer a análise dentro do sistema, vou apresentar as telas, onde vocês vão buscar as informações aí para estar subsidiando a análise de vocês. Então, a CGE é gestora de 4 módulos dentro do CIGEF: módulo transferência e registro, módulo situação credor, módulo transferências e módulo instrumentos não financeiros. Todos aqui já, alguém aqui não acessou o CIGEF, alguns módulos do CIGEF. E o módulo, esses 3 módulos, alguém nunca acessou? Tá, então, a ideia é padronizar, tá? Eu sei que muita gente aqui já tem experiência com os módulos, principalmente na seção de contas, mas a ideia é padronizar aqui até para a gente igualar aqui a linguagem do CIGEF e tudo mais, tá? Acho que não, né? Gente na frente da tela, acho que não. Então tá, então hoje a gente vai falar do módulo transferência e registro, módulo situação credor e módulo transferência. Então, aqui são os módulos dentro do CIGEF, tá? Todos os módulos dentro do CIGEF. A CGE, então, é gestora desses 3 módulos que a gente vai falar hoje. Dentro dos módulos, a gente tem as funcionalidades, tá? Dentro das funcionalidades, a gente tem as abas, que são a forma que vocês vão consultar a transferência. E dentro das funcionalidades, a gente tem os campos. Isso é importante até quando você tiver alguma dúvida para falar com a gente, você já, o problema na aba tal, no campo tal, ajuda a identificar aí o possível problema, tá? Módulo transferência e registro, pessoal. O módulo transferência e registro é utilizado somente pelos concedentes do recurso. Ele é um módulo mais enxuto, tá? Contempla informações resumidas da transferência, ou seja, não há etapa de proposta e de prestação de contas. Então, a etapa da prestação de contas é realizada dentro do situação credor. Tá? Então, o módulo transferência e registro e o módulo situação credor são casados, né? Eles andam juntos. Especificamente para o módulo transferência, só vai ser utilizado quem vai trabalhar na fundação, tá? Então, a infraestrutura e a saúde, eles não têm instrumentos ali dentro do módulo transferência e registro. O instrumento específico para o pessoal da fundação é o termo de fomento, que é o instrumento 57, tá? E específico para a fundação. Então, aqui o pessoal que está em outro órgão ali não precisa se preocupar com esse módulo, tá? Então, onde é que a gente vai buscar as informações aí que vão auxiliar vocês a pegar as informações para subsidiar a análise de vocês, tá? Então, a gente vai primeiro utilizar a funcionalidade de estar, transferência e registro. O CIGEF, ele é feito por funcionalidade de consulta, que são os de estar, e de execução, tá? Onde vocês vão fazer, de fato, ali a operação. Então, temos várias abas ali para vocês poderem consultar a TR, tá? Vocês já vão receber um relatório pronto de todas as transferências, inclusive com o número da prestação de contas, então isso vai facilitar ali a consulta de vocês. Clicando ali no vermelho, em tudo que é vermelho, então vocês conseguem, vai abrir uma nova aba, tá? Uma nova tela. E aqui a gente tem então o detalhar transferência e registro. Dentro dessa aba identificação, a gente tem o número do processo, então aqui já vai ter o número do processo de concessão, tá? Não é o de prestação de contas, é de concessão. E vou chamar a atenção para 3 abas ali também, que é a aba descrição, financeiro e domicílio bancário. Na aba descrição, então, a gente tem o objeto dessa transferência. Temos a data termo de execução, que, como a Larissa falou, tem que estar dentro desse período, né? Para comprovar ali a despesa. Na aba financeiro, a gente tem todos os dados do orçamentário, financeiro,
é o número da PC que gerou. Então, aqui, diferente de transferência, para cada nota de lançamento ele gera uma prestação de contas, tá? Diferente de transferência que a gente vai ver lá na frente, que ele vai criando saldos ali, tá? Aqui na aba domicílio bancário a gente tem a conta do convênio, tá? Então, quando vocês tiverem lá o extrato bancário, consulta nessa tela aqui, nessa aba, que vocês vão identificar o número do domicílio bancário. Tá. Feito isso aí, essa consulta, transferência e registro, tá? Agora a gente vai para o módulo situação credor. O módulo situação credor vai ser usado por todos, tá? Então vai ser aqueles instrumentos de transferência e registro e do transferência especial, que é o convênio simplificado. Então aqui eu acho que vocês também vão analisar o convênio simplificado, então vai ser utilizado por todos. Então a análise no sistema refere-se apenas à alteração de situação. Estima lá dentro da situação de registro, que é a operação. Então não vai ter uma análise de todas as despesas dentro do sistema. Então vocês só vão lá dar a alteração da situação para refletir o que vocês estão realizando. Isso até para fim de relatório, tá? Então é importante você estar sempre alterando ali a situação. Então, dentro do situação credora, a gente tem a funcionalidade de listar prestação de contas. Vocês vão utilizar bastante essa funcionalidade, tá? Ali a gente tem a pesquisa por transferência, pelo instrumento também é possível, tá? E também pela transferência especial, que é a TE, né? Se não me engano é a TE que eles chamam. Então é TE, tá? Então a gente tem esse tipo de consulta. Detalhando ali a prestação de contas, a gente tem alguns campos, né? Os mais importantes que eu acho aqui para vocês é o número do processo, aqui é o número do processo da prestação de contas, tá? Porque como vocês vão pegar o estoque, então vocês já vão pegar ela já recebida, tá? Então, não vai ser preciso inserir, pelo menos no recebimento, na entrega, o número do processo SGPL. A situação atual da prestação de contas, junto com a nota de empenho, vai ajudar vocês lá no momento de realizar a prestação, tá? Então vocês vão ter que pegar o número de empenho casado com a situação. E o limite da prestação de contas também é importante, até para saber se vai haver ou não uma possível regular por ressalvo. E a data da vigência da transferência também. Onde é que vocês vão buscar a data que foi entregue essa prestação de contas? Na aba histórico, tá? Então, na aba histórico, vocês têm toda a situação que passou essa prestação de contas. Então, ela foi entregue no dia 4/5. Mostra para o pessoal aqui. Então, funciona. Ah? Então, funciona lá de cá. Vai o passador ficar longe? Bom, então vou ficar um pouquinho virado para cá. Então, ali a entrega, então você tem a data da entrega e... Pode ficar lá, pode a data limite de prestação de contas, que era 31/1/2022, ela foi entregue 4/5/2022. Então, ela foi entregue depois, então aqui já tem uma regular por ressalva, tá? Para fazer a análise, vocês vão utilizar a funcionalidade de realizar a prestação de contas. Isso tudo dentro do módulo situação credor, tá, pessoal? Então, vocês vão informar a unidade gestora de vocês. É obrigado ali, na prestação de contas, apertar no botão interrogação, porque são campos obrigatórios, tá? Então, tudo que tem asterisco é campo obrigatório. E aqui vocês vão pesquisar a prestação de contas. Então, vocês vão ter que informar o número da nota de empenho e a situação atual. Vocês vão encontrar, então, essas 3 situações: entregue, análise ou indigência. Selecionando a prestação de contas, ela vai cair para a aba identificação. A aba identificação vocês não vão precisar se preocupar, e sim na aba prestação de contas. Na aba prestação de contas, então, vocês vão informar ali a data da prestação de contas,
é a data em que vocês estão realizando a operação. O número do processo SGPE, na verdade, o número do processo SGPE não é automático, está lá na hora da entrega, então vocês vão ter que, aqui tem uma observação, vocês vão ter que formar novamente o número do processo. Isso é uma melhoria que daria para fazer no sistema, né, porque isso evitaria algum erro de número de processo. E o campo de observação aqui também, o campo de observação, nesse caso, tiver alguma observação para fazer. Então, a gente tem essas situações que podem ser realizadas, tá? Diligência, análise, baixa. Na tela seguinte, eu acho que tem um caminho das situações. Então, vocês vão pegar as situações de entregue, em análise ou diligência. De entregue não pode ser direto para baixo, irregular, tá? É obrigado a alterar a situação para em análise. De análise vocês podem colocar para baixa, regular, mas se for para botar alguma irregularidade, é obrigado a colocar em diligência. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Precisa fazer isso sem passar por diligência? De análise para baixa irregular, sim. Agora para irregular, não. Não, acho que ela já perguntou se é possível botar para irregular. Só explicar o que é a baixa ali, ó. Tá. Na verdade, a baixa, eu acho que a Larissa já falou o que significa cada baixa. Tá? A irregular eu vou falar lá na frente, o que significa cada irregular disso aqui.